Olá pessoal, esse vídeo vou fazer um react, continuando o react ao vídeo do Scania do Ave Roma. Então vou tratar de alguns outros pontos. Bom, o primeiro argumento que ele vai colocar, listando uma série de argumentos, né, é o que ele chama de inconsistências históricas nos evangelhos. Então as inconsistências históricas fazem com que a história seja considerada mitológica, ou seja, não é uma história que, quando escrita, foi proposta para ser considerada histórica. Ela era uma história mitológica em sua origem, porque toda narrativa é mitológica, né? E aí vem apontando inconsistências históricas que as pessoas já identificariam que aquilo não é histórico, né? Bom, as inconsistências apontadas ali, primeiro foi o censo de Quirino, que tem ali o que seria um intervalo de 10 anos entre o que a gente conhece do censo de Quirino, daquela magnitude, né, daquele censo amplo, estaria 10 anos antes, tá? Ao que estaria ali colocado. Porque se Jesus nasceu ali próximo da morte de Herodes, né, e a morte de Herodes ali foi 4 antes de Cristo, né, então o censo de Quirino não poderia estar naquela época que ele está colocando ali. Então, estaria um intervalo aí de 10 anos, porque o censo de Quirino conhecido, ele é do ano 6. Então, da morte de Herodes 4 a.C. para 6, daria 10 anos esse intervalo. Bom, a questão é, houve um erro de data, mas isso não compromete o texto, a historicidade do texto, né? Assim como relatos que possa ter ali que não são confirmados pela história, por exemplo, a estrela de Belém, o terremoto na crucificação. Quer dizer, esses fatos é, podem ser entendidos como narrativas que foram colocadas no texto, mas não descaracteriza a historicidade da história como um todo. O julgamento de Pilatos, novamente, talvez não tenha sido exatamente daquela forma, mas Jesus crucificado durante o governo de Pilatos, você tem a história do Jesus filho de Ananias, em 62, que ele também foi levado ao procurador da época, não era mais Pilatos, mas foi levado ao procurador para ser julgado, um julgamento sumário. Então, é possível que Jesus tenha passado por um julgamento parecido. Então, mesmo que esses pontos da narrativa tenham sido exagerados pelo autor, né, o autor tenha exagerado, né, a coisa, a narrativa, para valorizar, né, aí coloca uma estrela de Belém, coloca os reis magos, mesmo que ele tenha colocado isso para trazer uma simbologia, isso não descaracteriza o fato histórico. Pelo menos esse é o entendimento. Assim, não é o fato de ter ali exageros no texto, coisas que não correspondem exatamente à historicidade dos fatos, não descaracteriza o todo. Quando ele fala assim também que Paulo manda cartas para Deus e o mundo, como é que ele é ignorado por Fílon e por Joséfo? Bom, então vamos por partes aqui, né? Fílon. Fílon, ele é Fílon de Alexandria, ele não é daquela região. Ele foi em Jerusalém, possivelmente uma vez por ano ia para celebrar a Páscoa, mas ele não é dali, daquela região. E o Fílon, ele, ao que consta, não se sabe exatamente, ele morreu por volta de 50. 50, Paulo ainda está bem no comecinho da atividade missionária dele. Então, assim, por que Fílon haveria de saber de Paulo? Porque Paulo, veja, 50 ele está começando. A tarefa missionária do Paulo vai dos anos 50 a 60. Né? Então, assim, não tem nada surpreendente Fílon não falar de Paulo. Né? Além do que, Fílon ele se concentra em questões de exegese da Torá, questões filosóficas e teológicas. Essa é a minha principal preocupação dele. Então, Paulo
assim, estaria fora do interesse do Philon ele ficar falando sobre Paulo. Enfim, um cara missionário cristão propagando Jesus não é do interesse do Philon, né? E a data ela não corresponde, quer dizer, e a localização também não favorece, né, geograficamente. Então não há grande estranheza em Philon não falar de Paulo. Com relação a Joséfo, não falar de Paulo. Novamente, Joséfo ele é um historiador judeu que ele escreveu para valorizar a tradição do povo judaico. Ele escreveu para romanos, para mostrar para os romanos que os judeus têm uma tradição milenar. Eles são uma cultura muito rica. Nesse sentido, Paulo não é um bom exemplo para você ficar falando, né? Porque Paulo ele está simplesmente não exigindo o cumprimento da Torá por os convertidos. Ele está em atrito lá com os judaizantes, pessoal que é rígido no segmento da Torá. Então, ele não é uma boa referência para José ficar falando de Paulo, né? Então, Paulo, na época, ele era visto por muitos judeus como um cara separatista, né? Um cara que estava querendo separar o judaísmo do cristianismo. Então, José, que estava querendo contar história positiva ali dos judeus, não teria interesse em falar de Paulo. Além do que o José, ele viveu mais ou menos de 37 até mais ou menos 100, talvez, 37, por aí, até 100. Então, o Joséfo, o período de Paulo que ele está, exatamente de maior atividade do Paulo, né, nos anos 50, 60, o Joséfo era adolescente, já ao contrário do Philon. O Joséfo era adolescente, porra. Tava com 50, tava com quantos anos? Tava com 13 anos. Então, assim, o Joséfo ele vai pegar o cristianismo quando ele ainda é uma seita dentro do judaísmo e essa ruptura vai acontecer até o final do século I, né? Então, assim, não tinha muita relevância histórica para ele ficar falando de cristianismo. Em termos de judaísmo, né? Para valorizar o judaísmo, não teria muito interesse em falar de cristianismo. Tá? Aí depois, o Aviram, o Scania, ele vai começar uma série de argumentos, segundo argumento, né, que ele vai falar das estruturas narrativas e transposição diegética. Essa argumentação de que a estrutura narrativa dos evangelhos recapitula ou reescreve a história de Júlio César, né? Inclusive o nome é parecido, né? Jesus Cristo para Júlio César, né? Essa é uma argumentação praticamente cópia, né, do Francesco Carota. Eu trago aqui a referência do artigo, né? Isso é um artigo do Francesco Carota que ele vai desenvolver essa história, essa ideia de transposição diegética. Então, vou falar um pouco sobre isso agora. Vamos ver aqui. Então, esse é o artigo do Francesco Carota. The Gospels as Diegetic Transposition. Tá? Ele vai questionar que Jesus não existiu, que Jesus é uma história de Júlio César recontada praticamente, né? Aqui ele fala da crucificação aqui de Júlio César, tá? Então esse é o artigo do Francesco Carota, tá? Aqui umas representações de crucificação. E aqui eu queria chamar para esse está no texto do Francesco Carota, Orfeus Báquicos, tá? Ele mostra aqui um amuleto aqui do século III, que é Dionísio crucificado, tá? Queria chamar a atenção para esse aqui.
Bom, aqui eu vou pegar um outro artigo, que é do Pedro Barbosa, e que ele vai fazer uma análise aí de alguns miticistas, inclusive esse do Carota. Aí ele vai mostrar aqui o Orfeu Bacchus, esse amuleto aqui que foi mostrado pelo Carota. Tá? Aí ele diz assim: aqui veja-se um amuleto alegadamente antigo que mostra Orfeu ou Dionísio, Baco crucificado, figura 3. Este amuleto se perdeu durante a Segunda Guerra. Sempre essa história do perdeu. É a mesma coisa lá dos Mormons. Cadê o livro lá dos Mormons? Ah, se perdeu. Cadê o livro do Evangelho Secreto de Marcos? Ih, estava aqui mesmo, perdeu. Essa história já começa mal, quer dizer, o negócio não existe, o amuleto não existe, ele se perdeu. Aí vem ele aqui falando aqui: hoje em dia não conheço nenhum historiador ou crítico de arte que considere autêntico. Caraca. Há duas coisas que revelam que se trata de uma falsificação anticristã do século XIX. Em primeiro lugar, a representação da crucificação no amuleto corresponde a uma arte tardia, de finais do medievo ou começo do Renascimento, como a gente pode ver na figura 4 próxima. Aqui na figura 4 tem duas representações de Cristo crucificado. Essa daqui, a mais esquerda, é do século V, por volta de 430. Tá? E essa aqui é uma do Renascimento. A mais à direita, do Renascimento. Você vê que os joelhos de Jesus estão dobrados e ele está meio de lado. Você vê que é exatamente a forma como aparece aqui o amuleto. Joelhos dobrados e ele de lado. Essa forma daqui, ela é típica do Renascimento. Ela não é típica do século III. Então, esse é o primeiro problema. O segundo é que a representação da crucificação de Orfeu ou Dionísio nesse amuleto tem uma forma suspeitosamente semelhante à representação da alquimia do planeta Mercúrio. É muito parecida com a alquimia do planeta, que é uma coisa bem do Renascimento, a alquimia, né? Até onde sabemos, os cultos báctricos da antiguidade não estavam associados à alquimia. Finalmente, não temos nenhuma narração de Orfeu ou Dionísio crucificado proveniente da antiguidade. Então, veja, o que nós temos aqui no Francesco? Nós temos um artigo, que é o artigo que serviu de base para o Ave Roma. Um artigo que ele se baseia, entre outros argumentos, né? Ele se baseia num amuleto que é considerado uma fraude. Então, é muito complicado levar esse artigo a sério. É muito complicado. Com relação a tese toda, né, do Joseph Atrium, que é a tese que é baseada o Ave Roma, né? Eu trouxe aqui 3 referências, tá? Primeiro do Bart Ehrman Blog. Ele vai comentar sobre o Atrium. Ele vai falar assim: me passaram um texto de um estudioso bíblico americano, Joseph Atrium, de quem tenho que admitir nunca ouvi falar. Bom, isso aqui em 2013. E aí ele fala assim: a palavra-chave dessa descrição é a segunda. Afirma: conheço alunos do 2º ano da faculdade que poderiam rasgar essa afirmação em pedaços. Que é aqui. Atrium afirma que o cristianismo não começou realmente como uma religião, mas como um sofisticado projeto de governo, uma espécie de propaganda usada para pacificar os súditos do Império Romano. Tá? Aí o Bart Ehrman: conheço alunos do 2º ano que poderiam rasgar essa afirmação em pedaços. Ou seja, totalmente rechaçado. Vamos ver uma segunda aqui, do Richard Carrier.
Joseph Atwill é um daqueles mitos excêntricos com os quais muitas vezes sou confundido. Miticistas como ele tornam um trabalho de estudiosos sérios como eu muito mais difícil, porque as pessoas o veem, ouvem ou leem e pensam que seu absurdo é que é o mito. Eles fazem o mito parecer ridículo. Então eu tenho que perder meu tempo explicando como eu não estou discutindo nada parecido com essas teorias. E nem usando qualquer coisa como seus métodos terríveis. Isso aqui é o Richard Carrer. Vamos pegar um terceiro? Robert Price, miticista, tá? Peguei Bart Ehrman, que ele acredita no Jesus histórico, mas é bem crítico, né? Peguei Richard Carrer, agora Robert Price. Robert Price, a teoria de Atwill tem a vantagem de explicar as persistentes tendências pró-romanas do Novo Testamento, mas considera o que mais ele exige que aceitamos. Primeiro, ele devemos aceitar uma autoria comum, como se Mateus, Marcos, Lucas, João e a Guerra do Judaico de Judéia foram escritas pela mesma pessoa. A ideia parece bem absurda. Cara, esses termos, absurdo, não sou eu que estou colocando. Absurdo, quem está colocando é Robert Price. O Atwill chama de excêntrico. E o Bart Ehrman chama de absurdo de conspiração. Isso não são historiadores, sabe, cristãos não estão falando, cara. Então, aí tu vai na tese que é baseado, o vídeo, né, que é do Francesco, que é baseado numa fraude. Não tem nem réplica para isso aqui, cara. Não tem nem réplica. Você nem acha, você não vai ver um historiador refutando isso aqui, porque, cara, não tem lastro nenhum. A tese de que os evangelhos são pró-romanos, né? Eu queria só terminar com essa questão. Então, eu trouxe aqui algumas passagens. Primeiro tem a passagem dos porcos, né? Que Jesus está lá, ele pergunta aos espíritos, quantos são vocês? Aí eles falam, legião. Essa legião, muito possivelmente, está se referindo à legião romana. Há uma analogia aí com os soldados romanos. E que são afogados lá com os porcos lá. Então, essa passagem, ela está meio que... Jesus está dando uma de justiceiro contra os romanos. Essa é a primeira passagem. A segunda passagem, eu vou pegar aqui, é de Lucas 13:32. Lucas 13:32 faz assim, naquele dia chegaram os fariseus, dizendo, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E respondeu-lhe, ide dizei àquela raposa. Pô, aí tem na passagem do vídeo que diz que Herodes ele é glorificado aqui no Evangelho. Tá chamando de raposa aqui, cara. Não entendi. Não tá bem na fita, não. Essa é a primeira, né? Então já temos os porcos. Herodes está representando o poder romano, tá? Herodes está representando o poder romano. Uma outra passagem, 1 Coríntios 6. Aí vem aqui, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Olha o conceito que ele fala dos tribunais de Roma. Ir a juízo perante os injustos. Os tribunais romanos são injustos. Está falando aqui, 1 Coríntios 6, tá? Vamos a uma outra passagem, falando também mal de Roma. 1 Tessalonicenses 5:13. E fala aqui. Aqui, ó, 1:5:3. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Essa paz e segurança aqui é a Pax Romana. Quer dizer, quando diz Pax e segurança, está espalhado em vários monumentos romanos, né? É como se fosse um slogan do Império Romano. Então ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, quando disserem para você paz e segurança, não se iluda, porque então ainda vai sobrevir a destruição.
de repente, como um ladrão na noite. Então ele está meio que criticando aqui a Pax Romana. Tá, então eu trouxe aí 4 passagens, né? A passagem dos porcos, Lucas 13:32, 1 Coríntios 6:1 e 1 Tessalonicenses 5:13. Passagens que não são nada agradáveis a Roma, tá? Então, é isso então, ou seja, você tem uma tese que é baseada a uma extensão da tese do Joseph Athill, né, que é proposta pela Aviron, pela Multiversal, de que todos os sinóticos, né, não sei se tem mais livro do Novo Testamento, se ele diz, não sei, foram escritos por Roma. E tudo baseado numa verdadeira conspiração, porque há todo um pacto de segredo ali para que isso não fosse revelado, né? Isso teria de ficar oculto, quase que uma conspiração. Temos uma explicação mais simples, que é aquela que a gente lê nos textos, né? Então, se você for usar a navalha de Ockham, né? Quer dizer, se você tem uma explicação mais simples, olha, nós temos as cartas paulinas, estão falando lá de Jesus, tá? Temos evangelhos, vão falar lá de Jesus. Temos os padres da igreja, temos as referências lá de Joséfo, de Tácito, de Plínio, falando dos cristãos. Temos o contexto arqueológico ali da região da Galileia, que está todo compatível com o que é descrito ali, as cidades, camponeses, pescadores, tem toda essa narrativa está compatível com aquilo, com a que está sendo descrito. Quer dizer, eu vou jogar tudo isso fora e vou trocar por uma conspiração altamente arquitetada, assim, milimetricamente, para que tudo... Cara, onde é que fica a navalha de Ockham? Você não está escolhendo a opção a mais improvável? Bom, esses são os comentários aí que queria fazer. Muito obrigado.